Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, primeiro domingo de Advento, com base nas cronologias apresentadas na Bíblia, costuma dizer-se que decorreram 4.000 anos entre Cristo e Adão. Não que seja um ponto de fé, a Igreja nunca se pronunciou, sobre este aspecto, deixa liberdade de opinião, mas, o critério sempre foi 4.000 anos. E, de facto, o Advento, nestas 4 semanas, vai resumir estes 4.000 anos em 4 semanas. Por que esta expectativa de 4.000 anos? Por que este tempo? Porque, Nosso Senhor não se encarnou a seguir imediatamente a queda de Adão e Eva. Porque teve de esperar um certo tempo antes de vir até nós. E a pergunta que se faz Santo Tomás se teria sido conveniente que o Verbo se fizesse homem no início. E então responde, não hesita em responder que não. E então vai apresentar 3 razões que justificam a sua postura. A primeira razão é que o homem caiu por orgulho. E que este orgulho quebra-se através da humilhação. Era necessário, então, que o homem caído conhecesse, sentisse a sua absoluta necessidade do libertador divino, que tocasse com a sua própria mão a fraqueza, a impotência que ele mesmo pedisse ao médico divino para curar, elevar a sua antiga grandeza. Suponhamos que Jesus Cristo tivesse encarnado isso, imediatamente depois da queda de Adão e Eva. É evidente que, quem teria conhecido o abismo que significava este pecado original, quem teria, de alguma maneira, visto a grandeza do benefício recebido. O homem, neste período inicial, não podia nem sequer imaginar quais iam ser as consequências, os castigos, os males que todos sabemos terem sido provocados pelo pecado original. Era necessário, portanto, que toda a raça humana, por longa e dolorosa experiência, aprendesse quão grande foi esta queda de Adão e de Eva, quão tremendas foram as suas consequências, quão extrema a nossa miséria e quão imenso também o benefício da reparação. O primeiro motivo que dá então São Tomás, deste tempo que transcorreu até a encarnação, o homem caiu por orgulho e este orgulho quebra-se pela humilhação. Segundo, era conveniente, além disso, continua o angélico, que a encarnação fosse atrasada em virtude do progresso para o bem, que vai sempre do imperfeito para o perfeito. É uma lei suprema que domina toda a criação, também as coisas do homem, isto é, todas as coisas começam num estado imperfeito e pouco a pouco desenvolvem-se, progridem para a perfeição própria da sua natureza. A santidade não se obtém em 3 dias. É impossível. Não é assim. E a esta lei do progresso, do perfeito para o imperfeito, também Deus sujeitou o facto da encarnação. Assim, tal como antes de introduzir Adão no paraíso, Deus preparou o mundo físico, também, antes de introduzir o segundo Adão, o reparador do primeiro, na terra, preparou para ele também o mundo não físico, mas um mundo moral. A natureza, diz Tertuliano, é o grande livro escrito por Deus que precede o Evangelho. Abriu e lê-lo. Um agricultor coloca uma semente na terra. Após pouco tempo, a semente morre. Da morte da semente vem a vida. No início, manifesta-se um pequeno fio que emerge da terra. Depois, o fio torna-se um talo. As folhas brotam, os ramos estendem-se e em 10, 20 anos forma-se uma árvore. E quando atinge a plenitude da sua vida e vigor, uma flor aparece na sua ponta e depois o fruto, a sua glória e coroa. Então, Tertuliano diz, é a imagem da humanidade que em Adão é germe. Adão é o germe. E floresce e dá frutos em Cristo, que marca o pleno desenvolvimento da sua força. Flores e frutos não acompanham a origem e a infância. Não honram também a velhice e a decrepitude, mas a juventude e o meio-dia em toda a vida na ordem natural. Assim era conveniente que o Deus homem, flor e fruto da humanidade renovada,
aparecesse não no início, mas no meio, na plenitude e maturidade do tempo, de acordo com a linguagem dos livros santos que falam precisamente da plenitude dos tempos. Então, o segundo motivo deste tempo que transcorreu é simplesmente esta lei da natureza que passa do imperfeito ao perfeito. Era preciso este tempo para deixar que Cristo viesse na plenitude dos tempos. Terceiro motivo, esta vez, do lado de Cristo, a encarnação, diz finalmente São Tomás, não era conveniente no início por causa da dignidade do Verbo Divino. Porque, como diz Santo Agostinho, quanto maior for a grandeza do reparador esperado, mais longa deve ser a série de arautos que o precedem. Isto é, quando um monarca, um presidente de Estado, vai entrar no seu palácio, quando temos uma visita de Estado, de um chefe de Estado de uma nação estrangeira, bom, sempre há uma comitiva que precede. E tanto maior quanto maior é a grandeza, digamos, do país que temos, não é? Sempre precedido por bandeiras, por ministros, por generais, escoltado por policias, por soldados. Isto era normal também, que Cristo, era assim que Cristo devia fazer também a sua entrada no mundo. E vai ser precedido por quem? Primeiro pelos patriarcas. Os patriarcas do Antigo Testamento, que vão designá-lo com figuras, sim, José vendido por 30 moedas pelos seus irmãos, Isaac a carregar a cruz do seu próprio sacrifício. Isto é, os patriarcas já descrevem as características de Cristo com antecedência, vão anunciá-lo. Depois dos patriarcas segue o sacerdócio mosaico do Antigo Testamento, uma figura do sacerdócio do Novo Testamento. Também este sacerdócio, com a sua cerimônia, está a preparar a vinda de Cristo. Depois, os profetas. A partir do século VIII a.C., já começa a passar os 16 grandes profetas que vão marcar os aspectos da vida de Cristo, vão anunciar em detalhe, precisamente pormenores desta vida de Cristo. De maneira que esta expectativa da vinda de Cristo vai expandir-se, vai crescer à medida que os tempos amadurecem e que o desejado das nações vai aproximando-se. Isto em relação a esta dignidade do Verbo Divino que merecia precisamente estes arautos que preparassem a sua vinda. Vou dizer 3 motivos pelos quais vemos que a humanidade não estava preparada logo no início a receber Nosso Senhor. E temos de pensar que este tempo de Advento, de alguma maneira, tem de reproduzir em nós as mesmas disposições dos santos do Antigo Testamento. Nós tentamos imitar estas almas dos justos que viviam antes de Cristo, que ansiavam precisamente a sua vinda. E um conselho que eu daria neste tempo de Advento, acho que é realmente apropriado, digamos, é o maior recolhimento. O maior recolhimento. No sentido em que assim que uma alma começa os seus primeiros passos no caminho da verdadeira piedade, o primeiro conselho vai ser sempre manter-se no recolhimento. Isto é, manter-se afastado do barulho do mundo e de tudo o que o possa dissipar. É importante. Vivemos num tempo agitado, em que todo é notícia, em que todo é rápido, em que todo é acelerado. Falta esta calma, esta tranquilidade com a qual considerar as coisas exteriores e depois considerarmos a nós próprios. Não temos tempo de pensar em nós, na nossa alma. E a voz do Senhor não se faz nunca ouvir no meio do tumulto e da agitação. Não é possível. Como diz a imitação de Cristo, no silêncio e sossego faz progressos uma alma devota. No silêncio e precisamente no sossego. E neste capítulo 20 do primeiro livro da imitação, diz então, lembra, procura tempo oportuno para cuidar de ti. E relembra a miúdo os benefícios de Deus. Renuncia às curiosidades e escolhe leituras tais que mais sirvam para te compungir que para te distrair. Se te abstiveres de conversações supérfluas e passeios ociosos, como também de ouvir novidades e boatos, acharás tempo suficiente e adequado para te entregares às santas meditações. Os maiores santos evitavam, quanto podiam, a companhia dos homens
preferindo viver com Deus em retiro. Então, como dizer, todos os autores espirituais repetem o mesmo. É necessário fechar o mais possível o coração às preocupações e aos ruídos da terra e abri-lo ao lado do céu, evitando a dissipação, vivendo no exercício da presença de Deus. E nós teríamos de trabalhar este recolhimento neste tempo de Advento, tal como Nossa Senhora o fazia. E vemos uma aplicação ainda mais concreta no que seria estas distrações contínuas através dos meios modernos, a internet, o telemóvel. Sim. Como dizer, renunciar às curiosidades. Quantas curiosidades na internet? Coisas que não prestam, que não são precisas, que não... Pronto, isto, curiosidades. Leituras que sirvam para te compungir mais que para te distrair. Estamos distraídos sempre. Se calculássemos o tempo que passamos na net, no telemóvel, a nos distrair, a proporção é enorme. O tempo que realmente é preciso é mínimo. As tiveres de conversações supérfluas, passeios ociosos, sim? Conversas supérfluas através do WhatsApp. Quanto tempo em que é supérfluo? Passeios ociosos, sim? Nas nossas pesquisas, realmente passeios, viagens mesmo, em que estamos a procurar uma informação e passamos horas e horas para encontrar o que finalmente não satisfaz. Como dizer, isso é ver como os meios atuais quebram realmente este recolhimento. Deixa a nossa alma sempre insatisfeita e à procura de novas emoções que acabam por impedir precisamente esta atenção, esta devoção que nós devemos a Nosso Senhor. Eu imagino mal Nossa Senhora com o WhatsApp, com o Facebook, com o Twitter, com Instagram. Não passa pela cabeça. Teria telemóvel? Provavelmente, não sei. Mas com certeza que o uso deste telemóvel seria sempre virtuoso. Quando é que nós conseguimos fazer um uso virtuoso da internet, do telemóvel? Então, eu diria, por que não aplicar este tempo de Advento isto, o recolhimento? Para um será, olha, tenho de ler mais leitura espiritual. Para os outros, vou tentar rezar mais. Vou tentar manter o meu terço e, se calhar, um segundo terço. Para outros será, olha, vou cortar com as redes sociais. Vou jejuar das redes sociais e vou tentar isso. O tempo que eu passava nestes contactos, vou dedicá-lo a estar com o Nosso Senhor, a fazer companhia a Nosso Senhor através da oração. Seria um ótimo, diríamos, propósito para este Advento, não é? E entraríamos nesta disposição dos santos do Antigo Testamento e, em particular, de Nossa Senhora. Como é que ela viveu este tempo de Advento, Nossa Senhora? Ansiando, simplesmente preparando a sua alma, como se não estivesse preparada, não é? Mas cada dia mais, antes da vinda de Nosso Senhor, e já faltavam 4 semanas, 30 dias, 4 semanas. Então, através de Nossa Senhora é que vamos tentar santificar este tempo de Advento. Porquê? Porque através da escravidão de Maria, através desta devoção, verdadeira devoção a Maria, damos mais glória a Jesus Cristo em um só mês, do que por qualquer outra prática, o devoção, embora mais difícil em muitos anos. É São Luís Maria de Montfort que diz isso. Avançamos mais rápido com Nossa Senhora que com outro tipo de devoções. E porquê? Primeiro porque, desde o momento em que praticamos esta verdadeira escravidão a Nossa Senhora, renunciamos às próprias intenções. O que eu quero é fazer a vontade de Maria. Então eu tento entrar no coração de Maria e seguir as intenções e as operações do coração de Maria. Participo da sublimidade das suas próprias intenções, dela, não as minhas. Isto não deixa de ser algo que agrada muito a Deus, porque detrás disto, o que há simplesmente um movimento de humildade. Eu considero que eu sozinho não sou capaz, vou pedir esta ajuda de Nossa Senhora. E então assim, não agimos por nós mesmos, nos apoiamos em Nossa Senhora. E isto agrada a Deus. Porquê? Porque sempre há, de alguma maneira, uma procura imperceptível do nosso próprio critério, do nosso amor próprio. No caso da devoção a Maria, não. Deixamos todo o que é próprio e abandonamos-nos em Maria.
e, consequentemente, damos muito mais glória a Deus, que só é glorificado perfeitamente, diz São Luís Maria de Montfort, pelos humildes e pequenos de coração. Quanto agrada a Deus, precisamente, esta pequenez de coração, esta humildade. Com esta devoção a Maria, pronto, deixamos todos os seus pés. Minha mãe, tomai em conta a minha alma, dirigi os meus sentimentos e as minhas disposições. Aproveitemos este tempo, então, de Advento para deixar nas mãos de Deus, de Nossa Senhora, esta nossa intenção de progredir na vida espiritual, através, em particular, do recolhimento. E quem melhor do que ela vai ensinar-nos este recolhimento. Que ela, então, nos acompanhe nestes dias. Tentemos ver como ela se preparava para que, com a sua ajuda, sentindo-nos humilhados, confundidos, nos preparemos para a luz de Belém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.